Capítulo 9. Annabeth se ofereceu para ir sozinha, já que tinha o boné de invisibilidade, mas eu a convenci de que era perigoso demais. Ou íamos todos juntos, ou não ia ninguém. Ninguém. Votou Tyson. Por favor. Mas no fim ele foi junto, roendo nervosamente suas unhas enormes. Paramos na cabine só pelo tempo de juntar nossas coisas. Sabíamos que, independentemente do que acontecesse, não passaríamos outra noite a bordo do navio de zumbis, mesmo que eles tivessem um bingo de $1 milhão. Conferi se contracorrente estava no meu bolso, e se as vitaminas e a garrafa térmica de Hermes estavam logo na boca do saco de viagem. Não queria que Tyson carregasse tudo, mas ele insistiu, e Annabeth disse que eu não me preocupasse com isso. Tyson era capaz de carregar no ombro 3 sacos de viagem cheios com a mesma facilidade com que eu carregava uma mochila. Nós nos esgueiramos pelos corredores, seguindo as placas de "Você está aqui" em direção à suíte do almirantado. Annabeth foi na frente, invisível. Toda vez que passava alguém a gente se escondia, mas a maioria das pessoas que víamos era apenas passageiros zumbis de olhos vidrados. Quando subimos as escadas para o convés 13, onde deveria estar a suíte do almirantado, Annabeth sussurrou: "Escondam-se!" E nos empurrou para dentro de um pequeno almoxarifado. Ouvi 2 caras descendo o corredor. "Você viu aquele dragão etíope no porão de carga?" disse um deles. O outro riu. "Sim, é impressionante." Annabeth ainda estava invisível, mas apertou meu braço com força. Tive a impressão de que conhecia a voz do segundo cara. "Ouvi dizer que vem vindo mais 2, disse a voz familiar. "Se continuarem chegando nesse ritmo, rapaz, não haverá concurso." As vozes foram sumindo no corredor. Aquele era Chris Rodrigues. Annabeth tirou o boné e ficou visível. "Você lembra, do Chalé 11? Eu me lembrava vagamente de Chris, do verão anterior. Eram 2 campistas indeterminados que ficaram empacados no chalé de Hermes porque seu pai olimpiano, ou sua mãe, nunca o reclamaram. Ali, pensando nisso, percebi que não tinha visto Chris no acampamento. O que um outro meio-sangue está fazendo aqui?" Annabeth sacudiu a cabeça, claramente perturbada. Continuamos seguindo pelo corredor. Eu não precisava mais de mapas para saber que estava chegando perto de Luke. Senti algo frio e desagradável, a presença do mal. "Percy." Annabeth parou de repente. "Polly." Ela estava diante de uma parede de vidro que dava para um cânion de vários andares, que atravessava o meio do navio. No fundo estava o convés principal, um centro comercial cheio de lojas, mas não foi isso que chamou a atenção de Annabeth. Um grupo de monstros estava reunido na frente da doceria em uma dúzia de gigantes lestrigões, como os que me atacaram com bolas de queimado, 2 cães monstruosos com 3 cabeças e cauda de dragão e algumas criaturas ainda mais estranhas, fêmeas humanoides com caudas duplas de serpente, em vez de pernas. "Dracaena e da Cítia", sussurrou Annabeth. "Mulheres dragão." Os monstros estavam em um semicírculo em volta de um jovem de armadura grega que despedaçava um boneco de palha. Fiquei com um nó na garganta quando percebi que o boneco usava uma camiseta laranja do acampamento meio-sangue. Enquanto olhávamos, o cara de armadura deu uma estocada na barriga do boneco e rasgou-o de baixo para cima. Voou palha para todos os lados. Os monstros aplaudiram e gritaram. Annabeth se afastou da janela. Seu rosto estava cinzento. "Vamos", disse-lhe, tentando parecer mais valente do que me sentia. "Quanto antes acharmos Luke, melhor." No fim do corredor havia uma porta dupla de carvalho que parecia levar a algum lugar importante. Quando estávamos a 10 metros, Tyson parou. "Vozes lá dentro. Você pode ouvir de tão longe?" perguntei. Tyson fechou os olhos como se estivesse se concentrando ao máximo. Então sua voz mudou, transformando-se numa imitação rouca da voz de Luke. "A profecia a nós mesmos. Os idiotas não vão saber para que lado virar." Antes que eu pudesse reagir, a voz de Tyson mudou de novo, agora mais profunda e ríspida, como a do outro cara que ouvimos falando com Luke do lado de fora da lanchonete. "Acha mesmo que o velho homem-cavalo se foi para sempre?" Tyson riu à risada de Luke. "Não podem confiar nele. Não com aqueles esqueletos no armário dele. O envenenamento da árvore foi a última gota." Annabeth estremeceu. "Pare com isso, Tyson. Como você faz isso? É sinistro." Tyson abriu o olho e pareceu confuso. Estava só ouvindo. "Continue", disse eu.
O que mais eles estão dizendo? Tyson fechou o olho de novo. Ele sussurrou na voz do homem zangado. Silêncio. E, então, na voz de Luke, cochichando. Você tem certeza? Sim, disse Tyson na voz rouca. Bem aí fora. Era tarde demais quando percebi o que estava acontecendo. Corram! Foi só o que tive tempo de dizer, quando as portas do camarote se abriram violentamente e lá estava Luke, ladeado por dois gigantes peludos armados com dardos, as pontas de bronze apontadas diretamente para os nossos peitos. Bem, disse Luke, com um sorriso torto. Ora, ora, são os meus dois primos favoritos. Vão entrando. O camarote era lindo, e era horrível. A parte linda, em enormes janelas curvas ao longo da parede dos fundos, dando para a popa do navio. Mar verde e céu azul se estendiam até o horizonte. Um tapete persa cobria o chão. Dois sofás de pelúcia ocupavam o meio da sala, uma cama com dossel em um canto e uma mesa de jantar de mogno no outro. A mesa estava lotada de comida, caixas de pizza, garrafas de refrigerante e uma pilha de sanduíches de rosbife em cima de uma bandeja de prata. A parte horrível, sobre uma plataforma de veludo no fundo da sala havia um caixão dourado de 3 metros. Um sarcófago, decorado com cenas de cidades da Grécia Antiga em chamas e heróis morrendo de modo pavoroso. Apesar da luz do sol que se filtrava pelas janelas, o caixão fazia a sala inteira parecer fria. Bem, disse Luke, abrindo os braços com orgulho. Um pouco mais agradável do que o chalé 11, hein? Ele mudará desde o último verão. Em vez de bermudas e camiseta, usava uma camisa toda abotoada, calça caque e mocassins de couro. Seu cabelo cor de areia, que era tão rebelde, agora estava parado curto. Parecia um modelo do mal, mostrando que os vilões fashion de idade universitária usavam em Harvard naquele verão. Ainda tinha cicatriz embaixo do olho, uma linha branca irregular, de sua batalha com um dragão. E encostada no sofá estava sua espada mágica, mordecostas, brilhando estranhamente com sua lâmina meio aço, meio bronze celestial, que podia matar tanto mortais como monstros. Sentem-se, disse-nos. Acenou com a mão, e 3 cadeiras de jantar deslizaram sozinhas para o centro da sala. Nenhum de nós se sentou. Os amigos enormes de Luke ainda apontavam seus dardos para nós. Pareciam gêmeos, mas não eram humanos. Mediam cerca de 2,5 metros, para começar, e usavam apenas jeans, provavelmente porque os peitos enormes já eram recobertos por grossas felpas marrons. Tinham garras no lugar de unhas e os pés eram como patas. Os narizes eram focinhos animalescos e os dentes eram todos caninos pontudos. Que falta de cortesia minha, disse Luke, suavemente. Estes são meus assistentes, Agrios e Oreios. Talvez vocês já tenham ouvido falar deles. Eu não disse nada. Apesar dos dardos apontados para mim, não eram os gêmeos ursos que me assustavam. Tinha imaginado meu reencontro com Luke muitas vezes desde que ele tentará me matar no último verão. Eu me via corajosamente de pé diante dele, desafiando-o para um duelo. Mas, agora que estávamos cara a cara, eu mal conseguia impedir que minhas mãos tremessem. Vocês não conhecem a história de Agrios e Oreios? Perguntou Luke. A mãe deles, bem, é triste, de verdade. Afrodite ordenou à jovem mulher que se apaixonasse. Ela se recusou e correu para Ártemis pedindo ajuda. Ártemis deixou que ela se tornasse uma das suas caçadoras virgens, mas Afrodite teve sua vingança. Enfeitiçou a jovem para que se apaixonasse por um urso. Quando Ártemis descobriu, ela abandonou a moça, enojada. Típico dos deuses, não acha? Eles brigam entre si e os pobres humanos são apanhados no meio. Os filhos gêmeos da moça, aqui, Agrios e Oreios, não morrem de amores pelo Olimpo. Mas gostam bastante de meios sangues, contudo. Para o almoço, rosnou Agrios. Sua voz rouca era a que eu tinha ouvido falando com Luke. He. Riu seu irmão, Oreios, lambendo os beiços peludos. Ele continuou rindo como se estivesse tendo uma crise de asma até que Luke e Agrios o olharam. Cale a boca, seu idiota. Rosnou Agrios. Vá se castigar. Oreios choramingou. Arrastou-se até o canto da sala, deixou-se cair em uma banqueta e bateu a testa contra a mesa de jantar, fazendo tilintar os pratos de prata. Luke agiu como se aquele fosse um comportamento perfeitamente normal. Acomodou-se no sofá e pôs os pés em cima da mesa de café. Bem, Percy, deixamos você sobreviver mais um ano. Espero que tenha gostado. Como vai sua mãe?
Como vai a escola? Você envenenou a árvore de Thalia. Luke suspirou. Direto ao ponto, não é? Ok, envenenei mesmo a árvore. E daí? Como pôde fazer isso? Annabeth parecia tão zangada que pensei que ela fosse explodir. Thalia salvou sua vida. Nossas vidas. Como pôde desonrá-la? Eu não a desonrei. Disparou Luke. Os deuses a desonraram, Annabeth. Se Thalia estivesse viva, estaria do meu lado. Mentiroso. Se você soubesse o que ia acontecer, entenderia. Eu entendo que você quer destruir o acampamento. Gritou ela. Você é um monstro. Luke sacudiu a cabeça. Os deuses a cegaram. Você não consegue imaginar um mundo sem eles, Annabeth? De que adianta a história antiga que você estuda? 3.000 anos de bagagem. O Ocidente está podre até a alma. Precisa ser destruído. Junte-se a mim. Podemos refazer o mundo do zero. Podemos usar sua inteligência, Annabeth. Por que você não tem inteligência nenhuma? Os olhos dele se estreitaram. Conheço você, Annabeth. Você merece coisa melhor do que ir atrás de uma missão sem chances para salvar o acampamento. A colina meio-sangue será invadida por monstros em menos de um mês. Os heróis que sobreviverem não terão escolha senão juntar-se a nós ou ser caçados até a extinção. Você realmente quer estar em um time perdedor ou com uma companhia dessa? Luke apontou para Tyson. Ei! Disse eu. Viajando com um ciclope, caçoou Luke. E falando sobre desonrar a memória de Thalia. Estou surpreso com você, Annabeth. Você, de todas as pessoas. Pare com isso. Gritou ela. Não sabia do que Luke estava falando, mas Annabeth enterrou a cabeça nas mãos como se estivesse a ponto de chorar. Deixe-a em paz, disse eu. E deixe Tyson fora disso. Luke riu. Ah! Sim, ouvi dizer. Seu pai o reclamou. Devo ter parecido surpreso, pois Luke sorriu. Sim, Percy, eu sei tudo sobre isso. E sobre seu plano de encontrar o Velocino. Quais eram mesmo aquelas coordenadas? 30, 31, 75, 12? Como vê, ainda tenho amigos no acampamento que me mantêm informado. Espiões, você quer dizer? Ele deu de ombros. Quantos insultos de seu pai você pode aguentar, Percy? Acha que ele é grato a você? Acha que Poseidon se importa com você mais do que se importa com esse monstro? Tyson cerrou os punhos e fez um ruído surdo na garganta. Luke apenas deu uma risadinha. Os deuses estão usando você, Percy. Tem ideia do que está reservado para você se chegar ao 16º aniversário? Kiron já lhe contou a profecia. Tive vontade de falar umas verdades na cara de Luke, mas, como é de praxe, ele conhecia a maneira de me deixar desconcertado. 16º aniversário? Quer dizer, eu sabia que Kiron tinha recebido uma profecia do oráculo muitos anos atrás. Sabia que, parte, era sobre mim. Mas se eu chegar ao 16º aniversário? Não gostei muito de ouvir aquilo. Eu sei o que preciso saber, consegui dizer. Por exemplo, quem são os meus inimigos? Então você é um bobo. Tyson reduziu a cadeira mais próxima a estilhaços. Percy não é um bobo. Antes que eu pudesse detê-lo, ele avançou para Luke. Seus punhos desceram na direção da cabeça de Luke, uma pancada dupla que teria aberto um buraco em titânio, mas os gêmeos ursos a interceptaram. Cada um segurou um dos braços de Tyson e eles o detiveram na hora. Empurraram-no para trás, e Tyson cambaleou. Caiu no tapete com tanta força que o convés balançou. Que pena, Ciclope, disse Luke. Parece que os meus amigos pardos juntos são mais do que páreo para sua força. Talvez eu devesse deixá-los. Luke, interrompi. Escute. Seu pai nos mandou. O rosto dele ficou da cor de pepperoni. Não se atreva a mencionar o nome dele. Ele nos disse para pegar este navio. Achei que fosse só uma carona, mas ele nos mandou aqui para encontrá-lo. Disse que não vai desistir de você, não importa quanto você esteja zangado. Zangado? Rugiu Luke. Desistir de mim? Ele me abandonou, Percy. Quero o Olimpo destruído.
Cada trono esmagado até virar entulho. E você diga a Hermes que isso vai acontecer. A cada vez que um meio-sangue se junta a nós, os olimpianos ficam mais fracos e nós ficamos mais fortes. Ele fica mais forte. Luke apontou para o sarcófago de ouro. O caixão me apavorava, mas eu estava determinado a não demonstrar. E daí? Perguntei. O que há de tão especial? E então caiu a ficha do que poderia estar dentro do sarcófago. A temperatura na sala pareceu baixar 20 graus. Epa, você não quer dizer? Ele está se reconstituindo, disse Luke. Pouco a pouco estamos resgatando sua força vital para fora do poço. A cada recruta que se junta à nossa causa, mais um pedacinho aparece. Isso é nojento, disse Annabeth. Luke a olhou com desprezo. Sua mãe nasceu do crânio partido de Zeus, Annabeth. Eu não falaria nada. Logo haverá o bastante do Sr. Titã para torná-lo inteiro de novo. Vamos montar um corpo novo para ele, um trabalho digno das forjas de Hefesto. Você é louco, disse Annabeth. Junte-se a nós e será recompensada. Temos amigos poderosos, patrocinadores bastante ricos para comprar este navio de cruzeiro e muito mais. Percy, sua mãe nunca mais precisará trabalhar. Você poderá comprar uma mansão para ela. Você poderá ter poder, fama, tudo o que quiser. Annabeth, você poderá realizar seu sonho de ser arquiteta. Poderá construir um monumento para durar 1000 anos. Um templo para os senhores da nova era. Vá para o Tártaro, disse ela. Luke suspirou. Uma pena. Ele pegou algo que parecia um controle remoto de TV e apertou um botão vermelho. Em segundos a porta do camarote se abriu e 2 tripulantes uniformizados entraram, armados com cacetetes. O olhar vidrado era o mesmo dos outros mortais que eu tinha visto, mas tive a impressão de que isso não os tornaria menos perigosos numa luta. Ah! Bom, seguranças, disse Luke. Infelizmente temos aqui alguns clandestinos. Sim, senhor, disseram eles, com ar sonhador. Luke se virou para Oreios. Já é hora de alimentar o dragão etíope. Leve esses tolos para baixo e mostre-lhes como fazemos. Oreios sorriu de modo estúpido. He. Deixe-me ir também, resmungou Agrios. Meu irmão é um inútil. Aquele ciclope. Ele não é uma ameaça, disse Luke. Deu uma olhadela para o caixão dourado, como se alguma coisa o incomodasse. Agrios, fique aqui. Temos assuntos importantes a discutir. Mas... Oreios, não me desaponte. Fique no porão e certifique-se de que o dragão seja alimentado como deve. Oreios nos cutucou com seu dardo e nos tocou para fora do camarote, seguido pelos 2 seguranças humanos. Enquanto andava pelo corredor com o dardo de Oreios me cutucando nas costas, pensei no que Luke dissera, que os gêmeos ursos juntos eram páreo para a força de Tyson. Mas quem sabe separados? Saímos do corredor no meio do navio e caminhamos por um deck aberto ladeado por botes salva-vidas. Eu conhecia bem o navio para perceber que aquela seria nossa última visão da luz do sol. Uma vez do outro lado, tomaríamos o elevador para descer ao porão, e seria o fim. Olhei para Tyson e disse: agora. Graças aos deuses, ele entendeu. Virou-se e lançou Oreios 10 metros para trás, dentro da piscina, bem no meio da família de turistas zumbis. Ah! Gritaram as crianças em uníssono. Nós não estamos nos divertindo à beça na piscina. Um dos seguranças sacou o cacetete, mas Annabeth o deixou sem fôlego com um pontapé bem dado. O outro segurança correu para o alarme mais próximo. Pegue-o! Gritou Annabeth, mas foi tarde demais. Um instante antes que eu o atingisse na cabeça com uma cadeira, ele tocou o alarme. Luzes vermelhas piscaram. Sirenes uivaram. Bote salva-vidas! Gritei. Corremos para o mais próximo. Quando conseguimos descobri-lo, monstros e mais seguranças invadiram o convés, empurrando turistas e garçons com bandejas de drinks tropicais. Um cara de armadura grega sacou a espada e investiu, mas escorregou em uma poça de pinha colada. Arqueiros lestrigões se reuniram no convés acima de nós, alinhando flechas em seus arcos enormes. Como se lança esta coisa? Gritou Annabeth. Um daqueles cães monstruosos pulou para cima de mim, mas Tyson o atirou para o lado com um extintor de incêndio. Entrem! Gritei. Tirei a tampa de contracorrente e com um golpe desviei uma saraivada de flechas no ar.
A qualquer segundo seríamos vencidos. O bote salva-vidas estava pendurado na lateral do navio, muito acima da água. Annabeth e Tyson não conseguiam manejar a polia de lançamento. Pulei para dentro ao lado deles. Segurem-se! Gritei, e cortei as cordas. Uma chuva de flechas assobiou por cima de nossas cabeças enquanto íamos em queda livre na direção do oceano. Capítulo 10. A garrafa térmica. Gritei enquanto despencávamos para a água. O quê? Annabeth deve ter pensado que eu tinha perdido a cabeça. Estava agarrada às alças do bote como se sua vida dependesse disso, os cabelos voando para o alto, como uma tocha. Mas Tyson entendeu. Conseguiu abrir meu saco de viagem e tirar de lá a garrafa mágica sem largar o saco nem o bote. Flechas e dardos passaram por nós assobiando. Agarrei a garrafa térmica e torci para estar fazendo a coisa certa. Segurem firme. Eu estou segurando firme. Gritou Annabeth. Mais firme. Enganchei o pé embaixo do banco inflável do bote, e enquanto Tyson nos segurava pelas costas das camisas dei um quarto de volta na tampa da garrafa. No mesmo instante, uma lufada branca de vento escapou e nos arremessou para o lado, transformando o mergulho vertical em uma aterrissagem de emergência a 45 graus. O vento pareceu dar risadas quando escapou da garrafa térmica, como se estivesse contente por se ver livre. Quando atingimos o oceano, batemos uma, duas vezes, quicando como uma pedra, e então disparamos como uma lancha, com água salgada borrifando o rosto e nada além de mar à nossa frente. Ouvi um grito de indignação vindo do navio atrás de nós, mas já estávamos fora do alcance das armas. O Princesa Andrômeda foi ficando menor à distância, até parecer um barquinho branco de brinquedo, e depois desapareceu. Enquanto disparávamos pelo mar, Annabeth e eu tentamos enviar uma mensagem de Iris para Kiron. Pensamos que seria importante contar a alguém o que Luke estava fazendo, e não sabíamos em quem mais confiar. O vento da garrafa agitou um ótimo borrifo de mar que formou um arco-íris à luz do sol, perfeito para uma mensagem de Iris, mas nossa conexão ainda era fraca. Quando Annabeth atirou um dracma de ouro na névoa e rezou à deusa do arco-íris para nos mostrar Kiron, o rosto dele apareceu, mas havia algum tipo estranho de luz estroboscópica ao fundo e rock em volume alto, como se ele estivesse em alguma casa noturna. Contamos a ele sobre a fuga do acampamento e sobre Luke, o Princesa Andrômeda e o caixão dourado para os restos de Cronos, mas com o barulho do lado dele e o ruído do vento e da água do nosso lado, não sabia o que ele tinha ouvido. Percy, gritou Kiron, você precisa tomar cuidado com... Sua voz foi abafada por uma gritaria alta atrás dele, uma porção de vozes aos berros, como guerreiros comanches. O quê? Gritei. Malditos parentes! Kiron desviou-se quando um prato passou voando por cima da sua cabeça e se estilhaçou em algum lugar fora de vista. Annabeth, você não devia ter deixado Percy sair do acampamento. Mas se vocês de fato conseguirem pegar o velocino? Baby! Berrou alguém atrás de Kiron. E o volume da música aumentou, os subwoofers ficaram tão altos que fizeram o bote vibrar. Miami, gritava Kiron. Vou tentar ficar atento. Nossa tela de névoa se despedaçou como se alguém do outro lado tivesse atirado uma garrafa contra ela, e Kiron se foi. Uma hora depois, avistamos terra, uma longa extensão de praia com edifícios altos de hotéis. A água se tornou abarrotada de barcos de pesca e petroleiros. Uma lancha da guarda costeira passou a estibordo, depois virou como se quisesse dar uma segunda olhada. Acho que não é todos os dias que eles veem um bote salva-vidas amarelo sem motor navegando a 100 nós por hora, tripulado por 3 crianças. Aquela é Virginia Beach, disse Annabeth quando nos aproximamos do litoral. Ah! Meus deuses, como Princesa Andrômeda chegou tão longe em uma noite? São cerca de 530 milhas náuticas, disse eu. Ela olhou para mim. Como você sabe? Eu não tenho certeza. Annabeth pensou um momento. Percy, qual é a nossa posição? 36 graus e 44 minutos norte, 76 graus e 2 minutos oeste, falei, imediatamente. Então sacudi a cabeça. Epa! Como é que eu soube isso? Por causa de seu pai, supôs Annabeth. Quando você está no mar, tem um senso de orientação perfeito. Isso é muito legal. Eu não estava tão certo daquilo. Não queria ser um GPS humano. Mas, antes que eu pudesse dizer alguma coisa, Tyson bateu em meu ombro.
Um outro barco vem vindo. Olhei para trás. O barco da guarda costeira sem dúvida estava agora atrás de nós. As luzes piscavam e ele ganhava velocidade. Não podemos deixar que nos peguem, falei. Vão fazer perguntas demais. Continue na direção da Baía de Chesapeake, disse Annabeth. Sei de um lugar onde podemos nos esconder. Não perguntei o que ela queria dizer, ou como conhecia tão bem a área. Arrisquei afrouxar a tampa da garrafa térmica mais um pouco, e uma nova lufada de vento nos arremessou como um foguete. Contornamos a extremidade norte de Virginia Beach e entramos na Baía de Chesapeake. O barco da guarda costeira ficava cada vez mais para trás. Não reduzimos a velocidade até as margens da baía se estreitarem dos dois lados, e percebi que estávamos adentrando o estuário de um rio. Pude sentir a passagem da água salgada para a água doce. De repente me senti exausto e irritado, como se tivesse acabado de sair de uma overdose de açúcar. Não sabia mais onde estava nem para que direção guiar o barco. Felizmente, Annabeth estava me orientando. Ali, disse ela. Depois daquele banco de areia. Desviamos para uma área pantanosa coberta de capim de água. Atraquei o barco ao pé de um cipreste gigante. Árvores cobertas de trepadeiras cresciam acima de nós. Insetos faziam ruídos no mato. O ar estava quente e úmido, e o vapor subia do rio. Em essência, aquilo não era Manhattan, e eu não gostei. Vamos, disse Annabeth, é só seguirmos a margem. O quê? Siga-me apenas. Ela agarrou um saco de viagem. E é melhor cobrirmos o bote. Não queremos chamar atenção. Depois de esconder o bote salva-vidas com galhos, Tyson e eu seguimos Annabeth ao longo da margem, os pés afundando na lama vermelha. Uma cobra deslizou perto do meu sapato e desapareceu no meio do capim. Não é um bom lugar, disse Tyson. Ele matava os mosquitos que estavam formando uma fila para jantar no seu braço. Depois de mais alguns minutos, Annabeth disse. Aqui. Tudo o que vi foi uma moita espinhenta. Então Annabeth empurrou para o lado um círculo de ramos entrelaçados, como uma porta, e percebi que estava olhando para um abrigo camuflado. O lado de dentro era grande o suficiente para 3, mesmo com o terceiro sendo Tyson. As paredes eram feitas com partes de plantas, como uma cabana de nativos, mas pareciam ser bem à prova d'água. Empilhadas em um canto havia todas as coisas que a gente poderia querer em um acampamento: sacos de dormir, cobertores, uma geladeira portátil e um lampião a querosene. Havia também provisões para semideuses, ponteiras de bronze para dardos, uma aljava cheia de flechas, uma espada sobressalente e uma caixa de ambrosia. O lugar tinha cheiro de mofo, como se estivesse vazio havia muito tempo. Um esconderijo de meio sangue. Olhei para Annabeth, pasmado. Você fez este lugar? Thalia e eu, disse ela, baixinho. E Luke? Aquilo não deveria me incomodar. Quer dizer, eu sabia que Thalia e Luke tinham cuidado de Annabeth quando ela era pequena. Sabia que os 3, juntos, eram fugitivos se escondendo de monstros, sobrevivendo sozinhos antes que Grover os encontrasse e tentasse levá-los para a colina meio-sangue. Mas, sempre que Annabeth falava do tempo que passará com eles, eu me sentia, eu não sei. Desconfortável? Não. Não é esta a palavra. A palavra era enciumado. Então, falei. Não acha que Luke vai nos procurar aqui? Ela sacudiu a cabeça. Fizemos uma dúzia de abrigos como este. Duvido que Luke sequer se lembre de onde ficam. Ou que se importe. Ela se jogou em cima dos cobertores e começou a revirar o saco de viagem. Sua linguagem corporal deixava muito claro que ela não queria conversar. Tyson? Falei. Você se incomodaria em dar uma volta de reconhecimento lá fora? Tipo procurar uma loja de conveniência silvestre ou coisa assim? Loja de conveniência? Sim, para comprar lanches. Donuts polvilhados com açúcar ou sei lá. Só não vá muito longe. Donuts com açúcar, disse Tyson muito sério. Vou procurar donuts polvilhados com açúcar no mato. Ele foi saindo e começou a chamar em donuts. Aqui. Depois que ele se foi, sentei-me em frente a Annabeth. Ei, sinto muito, sabe, por você ter visto Luke. A culpa não é sua. Ela desembainhou sua faca e começou a limpá-la com um trapo. Ele nos deixou partir com muita facilidade, falei. Eu torcia para estar imaginando aquilo, mas Annabeth assentiu. Estava pensando a mesma coisa.
Aquilo que ouvimos falar, sobre um jogo e que eles vão morder a isca. Acho que estava falando de nós. O Velocino é a isca? Ou Grover? Ela estudou o fio da faca. Não sei, Percy. Talvez ele queira o Velocino. Talvez espere que façamos o trabalho para depois roubá-lo de nós. Não consigo acreditar que ele fosse capaz de envenenar a árvore. O que ele quis dizer, perguntei, quando falou que Thalia teria ficado do lado dele. Ele está errado. Você não parece segura. Annabeth me olhou com raiva, e comecei a desejar que não tivesse falado aquilo enquanto ela segurava uma faca. Percy, você sabe quem você me lembra muito? Thalia. Vocês são tão parecidos que chega a assustar. Quer dizer, ou vocês seriam melhores amigos ou teriam se estrangulado. Vamos ficar com melhores amigos. Thalia, às vezes, ficava zangada com o pai dela. Como você? Você se voltaria contra o Olimpo por causa disso? Olhei para a aljava cheia de flechas no canto. Não. Certo. Ela também não. Luke está errado. Annabeth fincou a lâmina da faca na terra. Quis perguntar sobre a profecia que Luke mencionara, e o que aquilo tinha a ver com meu 16º aniversário. Mas imaginei que ela não fosse me contar. Quiron deixará claro que eu não tinha permissão para ouvi-la até que os deuses decidissem o contrário. Então, o que Luke quis dizer a respeito de Ciclopes? Perguntei. Ele disse que você, entre todas as pessoas. Eu sei o que ele disse. Ele estava falando sobre a verdadeira razão de Thalia ter morrido. Esperei, sem saber muito bem o que dizer. Annabeth respirou fundo, indecisa. A gente nunca pode confiar em Ciclopes, Percy. Há 6 anos, na noite em que Grover estava nos levando para a colina meio-sangue. Ela foi interrompida quando a porta da cabana se abriu com um rangido. Tyson se arrastou para dentro. Donuts com açúcar! Disse, orgulhoso, mostrando uma caixa de doces. Annabeth olhou para ele espantada. Onde conseguiu isso? Estamos no meio do mato. Não há nada num raio de 15 metros, disse Tyson. Uma loja Donuts Monstro, logo depois da colina. Isso é mal, murmurou Annabeth. Estávamos agachados atrás de uma árvore, olhando para a loja de donuts no meio do mato. Parecia nova em folha, com janelas iluminadas, uma área de estacionamento e uma estradinha conduzindo para dentro da floresta, mas não havia mais nada em volta, e nenhum carro estacionado. Conseguimos ver um empregado que lia uma revista atrás da caixa registradora. E era tudo. Sobre a marquise da loja, em enormes letras pretas que até eu consegui ler, estava escrito: Donuts Monstro. Um ogro de desenho animado estava dando uma mordida no de monstro. O lugar cheirava bem, como donuts de chocolate fresquinhos. Isso não deveria estar aqui, sussurrou Annabeth. E está errado. O que está errado? Perguntei. É uma loja de donuts. Psiu. Por que estamos sussurrando? Tyson entrou e comprou uma dúzia. Não aconteceu nada com ele. Ele é um monstro. Ora, vamos, Annabeth. Donuts Monstro não quer dizer monstros. É uma rede. Nós temos em Nova York. Uma rede, concordou. E não acha estranho que uma loja dessas tenha aparecido imediatamente depois de você mandar Tyson comprar donuts? Bem aqui, no meio do mato? Pensei naquilo. De fato parecia meio estranho, mas, quer dizer, lojas de donuts realmente não estavam no topo da minha lista de forças sinistras. Pode ser um ninho, explicou Annabeth. Tyson choramingou. Duvido que ele tenha entendido o que Annabeth estava dizendo muito melhor do que eu, mas o tom dela o deixava nervoso. Ele havia avançado em meia dúzia de donuts da caixa e estava com açúcar polvilhado na cara inteira. Um ninho do quê? Perguntei. Você já se perguntou como essas lojas de franquia surgem tão depressa? Perguntou ela. Um dia não existe nada, e então, no dia seguinte, boom, surge uma nova casa de hambúrgueres ou uma cafeteria, ou o que for. Primeiro uma única loja, depois 2, depois 4, e réplicas exatas se espalhando por todo o país. Ah, não. Nunca pensei nisso. Percy, algumas redes se multiplicam tão depressa porque todos os seus pontos estão magicamente ligados à força vital de um monstro. Algumas crianças de Hermes descobriram como fazer isso já nos anos 1950. Elas procriam.
Ela ficou paralisada. O quê? Perguntei. Elas criam o quê? Não, mexa, disse Annabeth, como se a vida dela dependesse disso. Muito devagar, dei meia volta. Então eu ouvi o barulho de algo raspando, como se algo grande se arrastasse de barriga pelas folhas. Virei-me e vi uma coisa do tamanho de um rinoceronte se movendo pelas sombras das árvores. Estava sibilando, a metade da frente se retorcendo em todas as direções. De início não consegui entender o que era. Então percebi que a coisa tinha múltiplos pescoços, pelo menos 7, cada um com uma cabeça de réptil, sibilando. A pele era coriácea, e os pescoços usavam babadores nos quais estava escrito: "Eu sou uma criança Monster Donut". Tirei do bolso minha caneta esferográfica, mas Annabeth fixou os olhos nos meus, um aviso silencioso. Ainda não. Eu entendi. Muitos monstros têm péssima visão. Era possível que a Hidra passasse por nós sem nos notar. Mas, se eu destampasse minha espada, o brilho do bronze certamente chamaria sua atenção. Nós esperamos. A Hidra estava a apenas alguns metros. Parecia farejar a terra e as árvores como se estivesse caçando alguma coisa. Então notei que duas das cabeças estavam dilacerando um pedaço de lona amarela, um dos nossos sacos de viagem. A coisa já estivera em nosso acampamento. Estava seguindo nosso cheiro. Meu coração bateu forte. Eu já tinha visto uma cabeça de hidra empalhada como troféu no acampamento, mas aquilo não me preparara para a coisa real. Cada cabeça tinha forma de losango, como a de uma cascavel, mas nas bocas havia fileiras irregulares de dentes de tubarão. Tyson estava tremendo. Ele recuou um passo e sem querer quebrou um graveto. Imediatamente, as 7 cabeças se viraram para nós e sibilaram. "Espalhem-se!" gritou Annabeth. Ela mergulhou para a direita. Eu rolei para a esquerda. Uma das cabeças da hidra cuspiu um arco de líquido verde que passou rente ao meu ombro e atingiu o tronco de um olmo. O tronco fumegou e começou a se desintegrar. A árvore inteira tombou na direção de Tyson, que ainda não tinha se movido, petrificado pelo monstro que agora estava bem na frente dele. Tyson! Eu o empurrei com toda a minha força, derrubando-o de lado bem no momento em que a hidra investia e a árvore desmoronava em cima de 2 de suas cabeças. A hidra cambaleou para trás, puxando violentamente as 2 cabeças e soltando-as, e depois urrando indignada para a árvore caída. Todas as 7 cabeças lançaram ácido, e o olmo se derreteu em uma poça fumegante de imundície. "Mexa-se!" disse a Tyson. Corri para um lado e destampei contra a corrente, esperando chamar a atenção do monstro. Funcionou. A visão do bronze celestial é odiosa para a maioria dos monstros. Assim que minha lâmina reluzente apareceu, a hidra moveu todas as cabeças como chicotes na direção dela, sibilando e mostrando os dentes. A boa notícia, Tyson por enquanto estava fora de perigo. A má notícia, eu estava prestes a ser derretido em uma poça de líquido pegajoso. Uma das cabeças tentou me abocanhar. Sem pensar, ergui a espada. "Não!" gritou Annabeth. Tarde demais. Cortei a cabeça da hidra. Aquilo rolou para longe, no meio do capim, deixando um coto descontrolado se agitando no ar, o qual logo parou de sangrar e começou a inflar como um balão. Em questão de segundos o pescoço ferido se dividiu em 2, e em cada um brotou uma cabeça completa. Agora eu estava olhando para uma hidra de 8 cabeças. "Percy!" repreendeu Annabeth. "Você acaba de abrir mais uma loja Donuts Monstro em algum lugar." Desviei-me de um jato de ácido. "Estou prestes a morrer. E você está preocupada com isso? Como a matamos?" "Fogo!" disse Annabeth. "Precisamos de fogo." Assim que ela disse isso lembrei a história. As cabeças da hidra só parariam de se multiplicar se queimássemos os cotos antes que crescessem de novo. Bem, foi o que Heracles fez. Mas não tínhamos fogo. Recuei em direção ao rio. A hidra me seguiu. Annabeth ficou à minha esquerda e tentou distrair uma das cabeças, duelando com seus dentes com a faca, mas outra cabeça se moveu para um lado e, como um porrete, derrubou-a na gosma. "Não pode bater nos meus amigos!" Tyson investiu, interpondo-se entre a hidra e Annabeth. Quando Annabeth se pôs de pé, Tyson começou a socar as cabeças do monstro tão depressa que me lembrou um jogo de fliperama. Mas nem mesmo Tyson poderia combater a hidra para sempre.
Continuamos recuando centímetro a centímetro, desviando-nos dos jatos de ácido e nos esquivando das cabeças que tentavam nos morder sem decepá-las, mas eu sabia que estávamos apenas adiando nossa morte. No final, acabaríamos cometendo um erro, e a coisa nos mataria. Então ouvi um som estranho, um chug-chug-chug que de início achei que fosse meu coração. Era tão potente que sacudiu a margem do rio. Que barulho é esse? Gritou Annabeth, sem tirar os olhos da hidra. Máquina a vapor, disse Tyson. O quê? Eu me esquivei enquanto a hidra cuspia ácido por cima da minha cabeça. Então, do rio atrás de nós, uma voz feminina familiar gritou. Ali! Preparem o canhão de 10 quilos. Não ousei desviar os olhos da hidra, mas se quem estava atrás de nós era quem eu pensava, calculei que agora tínhamos inimigos em duas frentes. Uma voz masculina áspera disse. Eles estão muito perto, milady. Danem-se os heróis. Disse a garota. Em frente a todo vapor. Sim, milady. Dispare à vontade, capitão. Annabeth entendeu o que estava acontecendo uma fração de segundo antes de mim. Ela gritou. Para o chão. E nós mergulhamos quando um boom ensurdecedor ecoou, vindo do rio. Houve um clarão, uma coluna de fumaça, e a hidra explodiu bem na nossa frente, fazendo chover um muco verde repugnante que se vaporizou assim que nos atingiu, como costuma acontecer com as tripas dos monstros. Que nojo! Gritou Annabeth. Navio a vapor! Berrou Tyson. Levantei, tossindo por causa da nuvem de fumaça de pólvora que rolava das margens do rio. Avançando ruidosamente pelo rio em nossa direção estava o navio mais estranho que já vira. Navegava abaixo como um submarino, o convés revestido de ferro. No meio havia uma casamata na forma de trapézio, com aberturas laterais para canhões. Uma bandeira oscilava no topo, um javali selvagem e uma lança em um campo vermelho sangue. Enfileirados no convés havia zumbis de uniformes cinzentos, soldados mortos com feições tremeluzentes que escondiam o crânio apenas em parte, como os ghouls que eu tinha visto no mundo inferior, guardando o palácio de Hades. O navio era um encouraçado. Um cruzador da Guerra Civil. Mal pude distinguir o nome na proa em letras cobertas de musgo e navio confederado Birmingham. E plantada junto ao canhão fumegante que quase nos matara, usando uma armadura de batalha grega completa, estava Clarice. Perdedores, zombou ela. Mas acho que preciso salvá-los. Subam a bordo. Capítulo 11. Vocês estão muito encrencados, disse Clarice. Tínhamos acabado de fazer uma excursão que não queríamos pelo navio, por acomodações escuras lotadas de marinheiros mortos. Vimos o depósito de carvão, as caldeiras e o motor, que bufava e gemia como se fosse explodir a qualquer minuto. Vimos a casa do leme, o paiol de pólvora e o convés de artilharia, o favorito de Clarice, com 2 canhões Dahlgren de cano liso a bombordo e a estibordo e um canhão Broke estriado de 9 polegadas na proa e na popa, todos especialmente adaptados para disparar balas de bronze celestial. Em todos os lugares aonde íamos, marinheiros confederados mortos nos olhavam fixamente, as caras barbadas fantasmagóricas tremeluzindo nos crânios. Eles aprovaram Annabeth, porque ela lhes disse que era da Virgínia. Também estavam interessados em mim, porque meu nome era Jackson, como o do general sulista, mas então estraguei tudo dizendo que era de Nova York. Todos vaiaram e resmungaram pragas contra os Yankees. Tyson ficou aterrorizado com eles. Durante toda a excursão insistiu para que Annabeth segurasse sua mão, o que não a deixou muito feliz. Finalmente, fomos escoltados para o jantar. O alojamento do capitão do Birmingham era mais ou menos do tamanho de um closet, mas ainda assim muito maior do que qualquer outro recinto a bordo. A mesa estava posta com linho branco e porcelana. Manteiga de amendoim, sanduíches de geleia, batatas fritas e refrigerantes foram servidos por tripulantes esqueléticos. Eu não queria comer nada que fosse servido por fantasmas, mas minha fome foi maior que o medo. Tântalo expulsou vocês por toda a eternidade, disse Clarice, com ar de superioridade. O Sr. D disse que se mostrarem a cara de novo no acampamento vai transformá-los em esquilos e passar por cima com sua caminhonete. Foram eles que deram este navio a você? Perguntei. Claro que não. Foi meu pai. Ares? Clarice sorriu, sarcástica. Acha que seu pai é o único que tem poderes no mar? Os espíritos do lado perdedor em todas as guerras devem tributo a Ares. É sua maldição por terem sido derrotados. Pedi a meu pai um transporte naval, e aqui está ele.
Esses caras vão fazer tudo o que eu mandar. Não é, capitão? O capitão estava em pé atrás dela, rígido e zangado. Seus olhos verdes e brilhantes me fixaram com um olhar faminto. Se isso significa dar fim a essa guerra infernal, madame, finalmente a paz, vamos fazer qualquer coisa. Destruir qualquer um. Clarice sorriu. Destruir qualquer um. Eu gosto disso. Tyson engoliu em seco. Clarice, disse Annabeth. Luke também pode estar atrás do Velocino. Nós o vimos. Ele tem as coordenadas e está indo em direção ao sul. Tem um navio de cruzeiro cheio de monstros. Bom. Vou explodi-lo para fora da água. Você não está entendendo, disse Annabeth. Precisamos unir nossas forças. Deixe-nos ajudá-la. Não. Clarice deu um murro na mesa. Esta é a minha missão, garota esperta. Finalmente chegou minha vez de ser a heroína, e vocês dois não vão roubar minha chance. Onde estão seus colegas de chalé? Perguntei. Você teve permissão de trazer 2 amigos, não teve? Eles não. Eu os deixei para trás. Para proteger o acampamento. Você quer dizer que nem mesmo as pessoas do seu próprio chalé quiseram ajudá-la? Cale a boca, Percy. Eu não preciso deles. Nem de você. Clarice, falei. Tântalo está usando você. Ele não se importa com o acampamento. Adoraria vê-lo destruído. Está armando para você fracassar. Não. Não me importa o que o oráculo ou ela se interrompeu. O quê? Disse eu. O que o oráculo lhe contou? Nada. As orelhas de Clarice ficaram rosadas. Tudo o que vocês precisam saber é que vou terminar essa missão e vocês não vão ajudar. Por outro lado, não posso deixá-los ir. Então somos prisioneiros? Perguntou Annabeth. Hóspedes. Por enquanto. Clarice apoiou os pés na toalha branca de linho e abriu outro refrigerante. Capitão, leve-os para baixo. Ceda redes para eles no convés dormitório. Se eles não se comportarem bem, mostre-lhes como lidamos com espiões inimigos. O sonho veio assim que adormeci. Grover estava sentado ao tir, desmanchando desesperadamente a cauda de seu vestido, quando a porta de rocha rolou para o lado e o ciclope berrou. Ah! Grover ganiu. Querido. Você entrou tão quieto. Desmanchando. Rugiu Polifemo. Então é esse o problema. Ah, não. Eu não estava. Venha. Polifemo agarrou Grover pela cintura e carregou, em parte arrastou o sátiro pelos túneis da caverna. Grover lutou para manter os sapatos de salto alto nos cascos. Seu véu balançando na cabeça, ameaçando cair. O ciclope o puxou para dentro de uma caverna do tamanho de um armazém decorada com bugigangas de carneiros. Havia uma cadeira reclinável e um televisor cobertos de lã, toscas estantes de livros cheias de objetos colecionáveis sobre carneiros, canecas de café com o formato de cabeça de carneiro, estatuetas de gesso de carneiros, jogos de tabuleiro de carneiros, livros ilustrados e bonecos. O chão estava atulhado de pilhas de ossos de carneiro e outros não muito parecidos com os de carneiros, ossos de sátiros que tinham ido à ilha à procura de pã. Polifemo pôs Grover no chão apenas por tempo suficiente para mover outra rocha enorme. A luz do dia se infiltrou na caverna e Grover choramingou, saudoso. Ar fresco. O ciclope o arrastou para fora até o topo de uma colina de onde se avistava a ilha mais bonita que eu já vira. Tinha a forma de uma sela partida ao meio por um machado. Havia colinas verdes luxuriantes dos 2 lados e um largo vale entre elas, cortado por uma ravina atravessada por uma ponte de corda. Lindos riachos corriam até a beira do cânion e caíam em cascatas nas cores do arco-íris. Papagaios voavam entre as árvores. Flores cor-de-rosa e roxas floresciam nos arbustos. Centenas de carneiros pastavam nas campinas, a lã brilhando de modo estranho, como moedas de cobre e prata. E no centro da ilha, bem ao lado da ponte de corda, havia um carvalho enorme e retorcido, com alguma coisa reluzindo em seu galho mais baixo. O velocino de ouro. Mesmo em sonho, pude sentir seu poder se irradiando pela ilha, tornando a grama mais verde, as flores mais bonitas. Era quase possível sentir o cheiro da magia da natureza fazendo seu trabalho. Fiquei imaginando como aquele perfume seria poderoso para um sátiro. Grover choramingou. Sim, disse Polifemo com orgulho.
Está vendo ali adiante? O Velocino é o troféu mais valioso da minha coleção. Roubei-o dos heróis muito tempo atrás, e desde então, comida de graça. Chegam aqui sátiros do mundo inteiro, como traças atraídas pelas chamas. Sátiros são boa comida. E agora? Polifemo pegou uma tosquiadeira de bronze de aparência ameaçadora. Grover gemeu, mas Polifemo agarrou o carneiro mais próximo como se fosse um animal empalhado e cortou rente sua lã. Ele entregou a massa fofa para Grover. Ponha isso na roca, disse ele, arrogante. É mágica. Não pode ser desfeita. Ah! Bem. Pobre docinho. Sorriu Polifemo. Tecedeira ruim. Ah! Não se preocupe. Esse fio resolverá o problema. Acabe a cauda do vestido até amanhã. Muito atencioso da sua parte. He. Mas, querido, Grover engoliu em seco. E se alguém quisesse salvar, digo, atacar esta ilha? Grover olhou diretamente para mim, e eu sabia que estava querendo minha ajuda. O que os impediria de marchar direto para cá, para a sua caverna? Esposinha assustada. Que gracinha. Não se preocupe. Polifemo tem um sistema de segurança de última geração. Eles terão de passar pelos meus bichinhos de estimação. Bichinhos de estimação? Grover correu os olhos pela ilha, mas não havia nada para ver, exceto carneiros pastando em paz nas campinas. E depois, rosnou Polifemo, terão de passar por mim. Deu um murro na rocha mais próxima, que rachou e se partiu ao meio. Agora venha! Bradou ele. De volta à caverna. Grover pareceu a ponto de chorar, tão perto da liberdade, mas tão irremediavelmente longe. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto a porta de rocha se fechava rolando, aprisionando-o de novo na fedorenta caverna iluminada por tochas do Ciclope. Acordei com sirenes soando pelo navio. A voz áspera do capitão. Todos para o convés superior. Encontrem Lady Clarice. Onde está aquela garota? Então sua cara fantasmagórica apareceu acima de mim. Levante-se, Yankee. Seus amigos já estão lá em cima. Estamos nos aproximando da entrada. A entrada do quê? Ele me deu um sorriso esquelético. Do mar de monstros, é claro. Enfiei meus poucos pertences que haviam sobrevivido à hidra em um saco de marinheiro de lona e o pendurei no ombro. Tinha leve suspeita de que, de um jeito ou de outro, não passaria outra noite a bordo do Birmingham. Eu estava subindo quando alguma coisa me fez congelar. Uma presença próxima, algo familiar e desagradável. Sem nenhuma razão especial, tive vontade de arrumar uma briga. Queria esmurrar um confederado morto. A última vez que tinha sentido esse tipo de raiva. Em vez de subir, eu me arrastei até a beira da grade de ventilação e espiei lá embaixo, no convés das caldeiras. Clarice estava logo abaixo de mim, falando com uma imagem que tremeluzia no vapor das caldeiras, um homem musculoso, com roupas de motociclista de couro preto, corte de cabelo militar, óculos escuros de lentes vermelhas e uma faca presa do lado por uma correia. Meus punhos se fecharam. Era meu olimpiano menos favorito, Ares, o deus da guerra. Não quero saber de desculpas, garotinha. Rosnou ele. Sim, pai, murmurou Clarice. Você não quer me ver zangado, quer? Não, pai. Não, pai, Ares imitou-a, você é patética. Eu devia ter deixado um dos meus filhos assumir essa missão. Eu vou conseguir. Prometeu Clarice, com a voz trêmula. Vou deixá-lo orgulhoso. É melhor mesmo, advertiu ele. Você me pediu essa missão, garota. Se deixar aquele desprezível do Jackson roubá-la de você. Mas o oráculo disse. Não me importa o que o oráculo disse. Urrou Ares, com tamanha força que sua imagem tremeu. Você vai conseguir. Se não. Ele ergueu o punho. Muito embora fosse apenas uma figura no vapor, Clarice se encolheu. Estamos entendidos? Rosnou Ares. As sirenes tocaram de novo. Ouvi vozes vindo em minha direção, oficiais gritando ordens para preparar os canhões. Eu me afastei da grade de ventilação engatinhando e fui encontrar Annabeth Tyson no convés superior. Qual é o problema? Perguntou-me Annabeth. Outro sonho? Fiz que sim, mas não falei nada. Não sabia o que pensar a respeito do que vira lá embaixo.
Aquilo me incomodara quase tanto quanto o sonho com Grover. Clarice subiu as escadas logo atrás de mim. Tentei não olhar para ela. Ela agarrou o par de binóculos de um oficial zumbi e olhou na direção do horizonte. Até que enfim. Capitão, adiante, a todo vapor. Olhei na mesma direção que ela, mas não consegui ver muita coisa. O céu estava encoberto. O ar era nevoento e úmido, como o vapor de um ferro de passar. Se eu apertasse os olhos com muita força, podia apenas distinguir um par de manchas escuras indistintas à distância. Meu senso de orientação náutico dizia que estávamos em algum lugar na costa norte da Flórida, portanto, tínhamos avançado uma longa distância durante a noite, mais longe do que qualquer navio mortal seria capaz de navegar. O motor gemeu quando aumentamos a velocidade. Tyson murmurou, nervoso. Pressão demais nos pistões. O motor não foi feito para águas profundas. Não tinha a menor ideia de como ele sabia disso, mas aquilo me deixou nervoso. Depois de mais alguns minutos, as manchas escuras à nossa frente entraram em foco. Ao norte, uma enorme massa de rocha se erguia do mar e uma ilha com falésias de pelo menos 30 metros de altura. Cerca de 1 quilômetro ao sul, a outra mancha de escuridão era uma tempestade que se formava. O céu e o mar ferviam juntos em uma massa trovejante. Furacão? Perguntou Annabeth. Não, disse Clarice. Caríbdes. Annabeth empalideceu. Você está louca? É a única entrada para o mar de monstros. Bem entre Caríbdes e sua irmã Scylla. Clarice apontou para o topo das falésias e minha impressão foi a de que lá em cima vivia algo que eu não tinha vontade de conhecer. O que você quer dizer com única entrada? Perguntei. O mar é tão largo. É só contorná-las. Clarice revirou os olhos. Você não sabe nada? Se eu tentar contornar, elas vão simplesmente aparecer no meu caminho de novo. Se quer entrar no mar de monstros, precisa navegar por entre as duas. E as Symplegades, as rochas colidentes? Disse Annabeth. São outro portal. Jazão o usou. Eu não consigo explodir rochas com os meus canhões, disse Clarice. Mas monstros, por outro lado. Você é louca, concluiu Annabeth. Observe e aprenda, garota esperta. Clarice voltou-se para o capitão. Em curso para Caríbdes. Sim, milady. O motor gemeu, as chapas de ferro chacoalharam e o navio começou a ganhar velocidade. Clarice, falei, Caríbdes suga o mar. Não é essa a história? E o cospe de volta depois, sim. Scylla. Ela vive em uma caverna, no alto daquelas falésias. Se chegarmos perto demais, suas cabeças de serpente vão descer e começar a arrancar marinheiros do navio. Então escolha Scylla, disse. Todo mundo vai para o convés de baixo e passamos direto. Não. Insistiu Clarice. Se Scylla não conseguir sua comida facilmente, poderá pegar o navio inteiro. Além disso, fica muito no alto para conseguirmos uma boa mira. Meus canhões não conseguem atirar para cima. Caríbdes fica sentada lá, no centro do seu redemoinho. Vamos avançar diretamente para ela, mirar nossos canhões e mandá-la para o Tártaro. Ela disse isso com tanto gosto que quase tive vontade de acreditar. O motor zumbia. As caldeiras estavam esquentando tanto que eu podia sentir o convés se aquecendo embaixo de meus pés. As chaminés vomitavam rolos de fumaça. A bandeira vermelha de Ares tremulava ao vento. À medida que nos aproximávamos dos monstros, o som de Caríbdes era cada vez mais alto, um horrível rugido molhado, como a descarga do maior vaso sanitário da galáxia. A cada vez que Caríbdes inspirava, o navio estremecia e era arremessado para a frente. A cada vez que ela expirava, subíamos na água e éramos castigados por ondas de 3 metros. Tentei cronometrar o redemoinho. Até onde pude perceber, Caríbdes levava cerca de 3 minutos para sugar e destruir tudo num raio de 1 quilômetro. Para evitá-la, teríamos de passar bem perto das falésias de Scylla. E, por pior que Scylla pudesse ser, aquelas falésias não estavam me parecendo nada boas. Os marinheiros mortos-vivos realizavam com calma suas tarefas no convés superior. Imagino que já tivessem lutado por uma causa perdida antes, portanto aquilo não os incomodava. Ou talvez não se preocupassem com a possibilidade de ser destruídos, porque já eram defuntos. Nenhum dos dois pensamentos fez com que me sentisse melhor. Annabeth estava ao meu lado, agarrando-se à murada. Você ainda tem sua garrafa térmica cheia de vento?
Fiz que sim. Mas é perigoso demais usá-la no meio de um redemoinho como aquele. Liberar mais vento só vai tornar as coisas ainda piores. E que tal controlar a água? Perguntou ela. Você é filho de Poseidon. Já fez isso antes. Annabeth estava certa. Fechei os olhos e tentei acalmar o oceano, mas não conseguia me concentrar. O ruído de Caríbdes era alto e forte demais. As ondas não me respondiam. Eu não consigo, falei com tristeza. Precisamos de um plano B, disse Annabeth. Isso não vai dar certo. Annabeth está certa, disse Tyson. O motor não está bom. O que você quer dizer? Perguntou ela. Pressão. Os pistões precisam de conserto. Antes que ele pudesse explicar, o vaso sanitário cósmico deu descarga com um possante chuá. O navio se lançou para a frente e eu fui arremessado no convés. Estávamos no redemoinho. Retaguarda total. Gritou Clarice mais alto que o barulho. O mar se agitava à nossa volta, as ondas arrebentavam no convés. As chapas de ferro agora estavam tão quentes que fumegavam. Levem-nos à linha de tiro. Preparem os canhões de estibordo. Os confederados mortos corriam de um lado para o outro. O motor entrou em reverso ruidosamente, tentando reduzir a marcha do navio, mas continuamos a deslizar em direção ao centro do vórtice. Um marinheiro zumbi de repente saiu do porão e correu até Clarice. Seu uniforme cinzento fumegava. A barba estava em chamas. A sala da caldeira está superaquecendo, madame. Vai explodir. Bem, desça até lá e conserte. Impossível. Gritou o marinheiro. Estamos nos vaporizando com o calor. Clarice deu um murro na lateral da casamata. Só preciso de mais alguns minutos. Só o bastante para chegar à linha de tiro. Estamos indo depressa demais, disse o capitão em tom sinistro. Preparem-se para morrer. Não. Tyson urrou. Eu posso consertar. Clarice olhou para ele, incrédula. Você? Ele é um ciclope, disse Annabeth. É imune ao fogo. E entende de mecânica. Vá. Berrou Clarice. Tyson, não. Agarrei o braço dele. É perigoso demais. Ele deu uma palmadinha na minha mão. É o único jeito, irmão. Sua expressão era determinada e confiante, até. Eu nunca o vira daquele jeito. Vou consertar. Volto já. Enquanto olhava seguindo o marinheiro incandescente pela escotilha, tive uma sensação terrível. Quis correr atrás dele, mas o navio de novo foi lançado para a frente, e, então, vi Caríbdes. Ela surgiu algumas centenas de metros adiante, em meio a um turbilhão de névoa, fumaça e água. A primeira coisa que notei foi o Recife, um rochedo negro de coral com uma figueira agarrada ao topo, algo estranhamente tranquilo no meio da confusão. Por toda a volta, a água girava como num funil, como luz ao redor de um buraco negro. Então vi a coisa horrível ancorada no Recife logo abaixo do nível da água, uma enorme boca com lábios viscosos e dentes cobertos de musgo do tamanho de botes a remo. E, pior, os dentes tinham um aparelho, tiras de metal corroído e infecto com pedaços de peixes, madeira podre e lixo flutuante presos entre eles. Caríbdes era o pesadelo de um ortodontista. Nada mais que uma enorme boca negra, com dentes estragados e mal alinhados, os caninos e os incisivos exageradamente projetados sobre os dentes de baixo, e que havia séculos não fazia nada a não ser comer sem escovar os dentes depois das refeições. Enquanto eu olhava, todo o mar à sua volta foi sugado para o vazio, tubarões, cardumes de peixes, uma lula gigante. E percebi que em poucos segundos o Birmingham seria o próximo. Lady Clarice! Bradou o capitão. Canhões de estibordo e de proa ao alcance. Fogo! Ordenou Clarice. 3 projéteis foram disparados para dentro da boca do monstro. Um arrancou um pedaço de um incisivo. Outro desapareceu em sua garganta. O terceiro atingiu o metal do aparelho e ricocheteou de volta, arrancando do mastro a bandeira de Ares. De novo! Ordenou ela. Os artilheiros recarregaram os canhões, mas eu sabia que seria inútil. Teríamos de golpear o monstro 100 vezes mais para causar algum dano real, e não tínhamos todo esse tempo. Estávamos sendo sugados depressa demais. Então as vibrações no convés mudaram. O zumbido do motor ficou mais forte e mais firme.
O navio estremeceu e começamos a nos afastar da boca. Tyson conseguiu, disse Annabeth. Espere, disse Clarice. Precisamos ficar perto. Vamos morrer. Falei. Temos de nos afastar. Agarrei-me à murada enquanto o navio lutava para não ser sugado. A bandeira arrancada de Ares passou voando por nós e se alojou no aparelho de Caríbides. Não estávamos fazendo muito progresso, mas ao menos mantínhamos a posição. De algum modo, Tyson nos dera força suficiente apenas para impedir que o navio fosse tragado. De repente, a boca se fechou. O mar ficou absolutamente calmo. A água encobriu Caríbides. Então, com a mesma rapidez com que se fechará, a boca se abriu numa explosão, cuspindo uma muralha de água, ejetando tudo o que não era comestível, inclusive nossas balas de canhão, uma das quais atingiu o costado do Birmingham com um plim, como o da sineta de um brinquedo de parque de diversões. Fomos lançados para trás em uma onda que devia medir uns 12 metros. Usei todo o meu poder para impedir que o navio emborcasse, mas ainda estávamos rodopiando fora de controle, movendo-nos a toda na direção das falésias no lado oposto do estreito. Outro marinheiro incandescente saiu de repente do porão e foi de encontro a Clarice, quase lançando ambos ao mar. O motor está a ponto de explodir. Onde está Tyson? Perguntei. Ainda lá embaixo, disse o marinheiro. Segurando as pontas, não sei como, mas acho que não por muito mais tempo. O capitão disse. Temos de abandonar o navio. Não. Berrou Clarice. Não temos escolha, milady. O casco já está rachando. Ela não pode. Não chegou a terminar a frase. Rápida como um raio, alguma coisa marrom e verde desceu do céu, agarrou o capitão e o levou embora. Tudo o que restou foram suas botas de couro. Scylla! Gritou um marinheiro, enquanto outra coluna de carne reptiliana se lançava da falésia e o arrastava para cima. Aconteceu tão depressa que era como ver um raio laser, e não um monstro. Não pude nem distinguir a cara da coisa, só um relance de dentes e escamas. Destampei contra a corrente e tentei golpear o monstro quando ele levou mais um tripulante, mas fui lento demais. Todo mundo para baixo! Berrei. Não podemos. Clarice sacou sua espada. O convés inferior está em chamas. Bote salva-vidas! Disse Annabeth. Depressa! Eles nunca passarão pelas falésias, disse Clarice. Vamos ser todos comidos. Temos de tentar. Percy, a garrafa térmica. Não posso abandonar Tyson. Temos de preparar os botes. Clarice aceitou a ordem de Annabeth. Ela e alguns dos seus marinheiros mortos-vivos removeram a cobertura de um dos 2 botes de emergência enquanto as cabeças de Scylla despencavam do céu como uma chuva de meteoros com dentes, catando um marinheiro confederado após outro. Pegue o outro barco. Joguei a garrafa para Annabeth. Vou buscar Tyson. Você não pode. Disse ela. O calor vai matá-lo. Não dei ouvidos. Corri para a escotilha da sala das caldeiras, mas de repente meus pés não estavam mais tocando o convés. Eu estava voando para cima, o vento assobiando em meus ouvidos, a parede da falésia a apenas alguns centímetros do rosto. De algum modo Scylla me pegara pelo saco de viagem, e me içava para sua cova. Sem pensar, dei um golpe para trás com a espada e consegui acertar a coisa em seu olho amarelo e redondo. Ela grunhiu e me soltou. A queda já teria sido bastante ruim, considerando que eu estava a 30 metros de altura, mas, enquanto eu caía, o Birmingham explodiu lá embaixo. Cabo 1. A casa de máquinas foi pelos ares, lançando pedaços de couraça de ferro em todas as direções, como asas flamejantes. Tyson! Gritei. Os botes tinham conseguido escapar do navio, mas não para muito longe. Choviam destroços em chamas. Clarice e Annabeth seriam esmagadas, queimadas ou arrastadas para o fundo pelo movimento do casco que afundava, e isso sendo otimista, presumindo que escapassem de Scylla. Então ouvi um tipo diferente de explosão, o som da garrafa mágica de Hermes sendo aberta um pouco demais. Um vendaval branco soprou em todas as direções, espalhando os botes, erguendo-me da queda livre e me atirando pelo oceano. Não consegui ver mais nada. Girei no ar, fui atingido na cabeça por alguma coisa dura e caí na água com um impacto que teria quebrado todos os ossos do meu corpo se eu não fosse filho do deus do mar. A última coisa de que me lembro foi ter afundado em um mar em chamas, sabendo que Tyson se fora para sempre e desejando ser capaz de me afogar.
Capítulo 12. Acordei em um bote a remo com uma vela improvisada, costurada com tecido de uniformes cinzentos. Annabeth estava sentada ao meu lado, ajustando a posição da vela ao vento. Tentei me sentar e imediatamente senti tontura. Descanse, disse ela. Você vai precisar. Tyson. Ela sacudiu a cabeça. Percy, sinto muito, mesmo. Ficamos em silêncio enquanto as ondas nos jogavam para cima e para baixo. Ele pode ter sobrevivido, disse ela, num tom desanimado. Quer dizer, o fogo não pode matá-lo. Assenti, mas não havia motivo para ter esperanças. Tinha visto aquela explosão rasgar o ferro sólido. Se Tyson estava embaixo, na casa de máquinas, não era possível que tivesse escapado vivo. Ele dera vida por nós, e tudo em que eu conseguia pensar era nas vezes em que me senti envergonhado por causa dele, em que tinha negado que éramos irmãos. As ondas batiam suavemente no barco. Annabeth me mostrou algumas coisas que salvara dos destroços: a garrafa de Hermes, então vazia, um saquinho com zíper cheio de ambrosia, 2 camisas de marinheiro e uma garrafa de refrigerante. Ela me tirara da água e achara meu saco de viagem, mordido no meio pelos dentes de esquila. A maior parte das minhas coisas havia sido levada pela água, mas eu ainda tinha o frasco de multivitaminas de Hermes, e é claro, tinha contracorrente. A caneta esferográfica sempre aparecia de volta em meu bolso, não importava onde eu a perdesse. Navegamos por horas. Agora que estávamos no mar de monstros, a água reluzia em um verde mais brilhante, como o ácido da hidra. O vento tinha um cheiro fresco e salgado, mas trazia também um odor metálico, como se uma tempestade se aproximasse. Ou algo ainda mais perigoso. Eu sabia em que direção devíamos seguir. Sabia que estávamos a exatamente 130 milhas náuticas a oeste-noroeste do nosso destino. Mas isso não fazia com que me sentisse menos perdido. Não importava para que lado nos virássemos, o sol parecia incidir bem nos meus olhos. Nós nos revezamos dando goles no refrigerante, tentando, do jeito que dava, ficar à sombra da vela. E conversamos sobre meu último sonho com Grover. Pela estimativa de Annabeth, tínhamos menos de 24 horas para encontrar Grover, supondo que meu sonho estivesse correto, e supondo também que o Ciclope Polifemo não tivesse mudado de ideia e tentado se casar com Grover mais cedo. Disse com amargura. Não se pode confiar em um Ciclope. Annabeth olhou fixamente para a água. Desculpe-me, Percy. Eu estava errada sobre Tyson, ok? Queria poder dizer isso a ele. Tentei continuar zangado com ela, mas não era fácil. Passamos por muita coisa juntos. Ela salvara minha vida uma porção de vezes. Era tolice da minha parte ficar ressentido com ela. Baixei os olhos para os nossos magros pertences, a garrafa de vento vazia, o frasco de multivitaminas. Pensei na cara de raiva de Luke quando tentei falar com ele sobre seu pai. Annabeth, qual é a profecia de Quiron? Ela apertou os lábios. Percy, eu não devia. Sei que Quiron prometeu aos deuses que não iria me contar. Mas você não prometeu, não é? Saber de uma coisa nem sempre é bom para a gente. Sua mãe é a deusa da sabedoria. Eu sei. Mas cada vez que os heróis ficam sabendo o futuro tentam mudá-lo, e isso nunca dá certo. Os deuses estão preocupados com alguma coisa que vou fazer quando ficar mais velho, sugeri. Algo quando eu fizer 16 anos. Annabeth torceu seu boné dos Yankees nas mãos. Percy, eu não sei da profecia completa, mas ela avisa sobre um filho meio-sangue dos 3 grandes, ou próximo a viver até os 16 anos. É a verdadeira razão de Zeus, Poseidon e Hades terem feito o juramento, depois da Segunda Guerra Mundial, de não ter mais filhos. O próximo filho dos 3 grandes que chegar aos 16 anos será uma arma perigosa. Por quê? Porque esse herói irá decidir o destino do Olimpo. Ele, ou ela, vai tomar uma decisão que poderá salvar a Era dos Deuses, ou destruí-la. Deixei aquilo amadurecer na minha cabeça. Não costumo ficar mareado, mas de repente senti enjoo. Foi por isso que Cronos não me matou no último verão. Ela fez que sim. Você poderia ser muito útil para ele. Se conseguir você como aliado, os deuses terão sérios problemas. Mas se sou eu na profecia? Só vamos saber se você sobreviver mais 3 anos. O que pode ser bastante tempo para um meio-sangue. Quando Quiron soube de Thalia, imaginou que a profecia se referisse a ela. É por isso que estava tão desesperado para levá-la ao acampamento em segurança. Então ela morreu lutando e foi transformada em pinheiro, e nenhum de nós sabia o que pensar.
Até você aparecer. A bombordo do nosso barco uma nadadeira dorsal pontiaguda com cerca de 5 metros de comprimento surgiu na água e desapareceu. Essa criança na profecia, ele, ou ela, não poderia ser, tipo, um ciclope? Perguntei. Os três grandes têm uma porção de filhos monstros. Annabeth sacudiu a cabeça. O oráculo disse meio sangue. Isso sempre significa meio humano, meio Deus. Na verdade não existe ninguém vivo que se encaixe na definição a não ser você. Então, por que os deuses me deixam viver? Seria mais seguro que me matassem. Você tem razão. Muito obrigado. Percy, eu não sei. Acho que alguns dos deuses gostariam de matá-lo, mas eles provavelmente têm medo de ofender Poseidon. Outros deuses, talvez o estejam observando, tentando perceber que tipo de herói você vai ser. Você poderia ser uma arma para a sobrevivência deles, afinal. A verdadeira questão é, o que você vai fazer em 3 anos? Que decisão vai tomar? A profecia deu alguma dica? Annabeth hesitou. Talvez ela fosse me contar mais, mas bem nesse momento uma gaivota mergulhou saindo do nada e pousou no nosso mastro improvisado. Annabeth pareceu perplexa quando a ave deixou cair uma pequena porção de folhas no colo dela. Terra, disse ela. Há terra por perto. Sentei. E havia mesmo uma linha azul e marrom à distância. Mais um minuto e pude distinguir uma ilha com uma pequena montanha no centro, um ajuntamento de prédios de um branco deslumbrante, uma praia pontilhada de palmeiras e um porto cheio de um estranho agrupamento de barcos. A corrente estava puxando nosso bote na direção daquilo que parecia ser um paraíso tropical. Bem-vindos, disse a moça com a prancheta. Ela parecia uma comissária de bordo, taera azul, maquiagem perfeita, cabelo puxado para trás em um rabo de cavalo. Apertou nossas mãos quando desembarcamos no cais. Pelo sorriso deslumbrante que ela nos deu, dava para pensar que acabávamos de descer do Princesa Andrômeda, e não de um bote a remo desconjuntado. Mas, por outro lado, nosso bote não era a embarcação mais esquisita no porto. Juntamente com um grupo de agradáveis iates, havia um submarino da Marinha dos Estados Unidos, diversas canoas escavadas em troncos e um antiquado veleiro de 3 mastros. Havia um heliporto com um helicóptero da base aérea de Fort Lauderdale pousado e uma curta pista de pouso e decolagem com um Learjet e um avião a hélice que parecia um caça da Segunda Guerra Mundial. Talvez fossem réplicas para os turistas verem, ou coisa assim. Primeira vez conosco? Perguntou a moça da prancheta. Annabeth e eu trocamos olhares. Annabeth disse. Ah! Primeira vez no spa, disse a moça, escrevendo na sua prancheta. Vejamos. Ela nos olhou criteriosamente de cima a baixo. Para começar, um emplastro de ervas para a mocinha. E, é claro, uma transformação completa para o jovem cavalheiro. O quê? Perguntei. Ela estava atarefada demais tomando notas para responder. Certo. Disse ela com um sorriso jovial. Bem, estou certa de que você vai querer falar com vocês pessoalmente antes do luau. Venham, por favor. O negócio era o seguinte, Annabeth e eu estávamos acostumados com armadilhas, e usualmente aquelas armadilhas pareciam coisas boas no começo. Portanto, esperava que a qualquer minuto a prancheta da moça se transformasse em uma serpente, um demônio ou coisa assim. Mas, por outro lado, tínhamos passado a maior parte do dia flutuando em um bote a remo. Eu estava encalorado, cansado e faminto, e quando a moça mencionou um luau, meu estômago sentou nas patas traseiras e implorou como um cachorrinho. Acho que mal não pode fazer, murmurou Annabeth. É claro que podia, mas nós seguimos a moça assim mesmo. Mantive as mãos nos bolsos onde eu guardava minhas únicas defesas mágicas, as multivitaminas de Hermes e contracorrente, mas quanto mais adentrávamos o balneário mais eu me esquecia delas. O lugar era surpreendente. Havia mármore branco e água azul para onde quer que eu olhasse. Havia terraços na encosta da montanha, com piscinas em todos os níveis, conectadas por tobogãs de água, e cascatas, e tubos pelos quais dava para nadar. Fontes aspergiam água no ar, tomando formas impossíveis, como águias voando e cavalos galopando. Tyson adorava cavalos, e eu sabia que ele iria adorar aquelas fontes. Quase me virei para ver a expressão em seu rosto antes de lembrar que Tyson se fora. Você está bem? Perguntou Annabeth. Parece pálido. Estou bem, menti. É só. Vamos seguir andando. Passamos por todo tipo de animal domesticado.
Uma tartaruga marinha cochilava em uma pilha de toalhas de praia. Um leopardo dormia esticado no trampolim. Os hóspedes do resort, só mulheres jovens, até onde eu podia ver, descansavam em espreguiçadeiras, bebendo coquetéis de frutas ou lendo revistas enquanto substâncias pegajosas de ervas secavam em seus rostos e manicures de uniforme branco faziam suas unhas. Quando subimos uma escadaria em direção ao que parecia ser o edifício principal, ouvi uma mulher cantando. Sua voz pairava no ar como uma canção de ninar. A letra era em alguma língua que não o grego antigo, mas igualmente velha, em minoico, talvez, ou algo assim. Eu conseguia entender sobre o que era, luar em olivais, as cores da aurora. E mágica. Algo sobre mágica. A voz parecia me erguer dos degraus e me transportar em sua direção. Entramos em um grande salão cuja parede da frente era toda de janelas. A parede de trás estava coberta de espelhos, assim o salão parecia não acabar nunca. Havia um conjunto de móveis brancos aparentemente caros, e sobre uma mesa em um canto havia uma grande gaiola de arame. A gaiola parecia deslocada, mas não pensei muito nisso, porque justamente nesse instante vi a moça que estava cantando, oi, uau! Estava sentada em frente a um tir do tamanho de uma TV de tela grande, as mãos tecendo fios coloridos para cima e para baixo com espantosa habilidade. A tapeçaria cintilava como se fosse tridimensional, o cenário de uma cascata tão real que eu podia ver a água se movendo e as nuvens pairando em um céu de tecido. Annabeth tomou fôlego. É lindo. A mulher se virou. Era ainda mais bonita que seu tecido. Os longos cabelos escuros estavam trançados com fios de ouro. Tinha olhos verdes penetrantes e usava um vestido preto sedoso com formas que pareciam mover-se no tecido, em sombras de animais, preto sobre preto, como cervos correndo por uma floresta à noite. Você gosta de tecelagem, minha querida? Perguntou a mulher. Ah, sim, senhora. Disse Annabeth. Minha mãe é. Ela se interrompeu. Você não pode simplesmente sair por aí anunciando que sua mãe é Atena, a deusa que inventou o tir. A maioria das pessoas iria trancá-lo em um quarto de hospício. Nossa anfitriã apenas sorriu. Tem bom gosto, minha querida. Estou tão contente por você ter vindo. Meu nome é C. C. Os animais na gaiola do canto começaram a guinchar. Pelo som, deviam ser porquinhos da Índia. Nós nos apresentamos a C. C. Ela me examinou com um quê de desaprovação, como se eu não tivesse passado em algum tipo de teste. Eu imediatamente me senti mal. Por alguma razão, queria muito agradar aquela moça. Ah! Céus, suspirou ela. Você realmente precisa da minha ajuda. Senhora? Perguntei. C. C chamou a moça de Tayer. Ila, quer levar Annabeth para dar uma volta? Mostre a ela o que temos disponível. As roupas precisarão ser trocadas. E o cabelo, céus. Faremos uma consultoria de imagem completa depois que eu falar com este jovem cavalheiro. Mas o tom de Annabeth pareceu magoado. O que há de errado com meu cabelo? C. C deu um sorriso bondoso. Minha querida, você é adorável. Sem dúvida. Mas não está mostrando a si mesmo ou seus talentos nem um pouco. É muito potencial desperdiçado. Desperdiçado? Bem, você certamente não está feliz do jeito que é. Céus, não existe uma única pessoa que esteja. Mas não se preocupe. Podemos melhorar qualquer um aqui no spa. Ila vai lhe mostrar o que quero dizer. Você, minha querida, precisa revelar seu verdadeiro eu. Os olhos de Annabeth brilharam de ansiedade. Eu nunca tinha visto tão sem palavras. Mas, oi, Percy? Ah! Sem a menor dúvida, disse C. C, lançando-me um olhar triste. Percy requer minha atenção pessoal. Ele vai dar muito mais trabalho que você. Normalmente, se alguém me dissesse aquilo eu ficaria zangado, mas quando C. C falou eu senti tristeza. Eu a desapontara. Tinha de descobrir como me sair melhor. Os porquinhos da Índia guincharam como se estivessem com fome. Bem, disse Annabeth. Acho que... Por aqui, querida, disse Ila. E Annabeth permitiu que a levassem embora para o jardim com cascatas do spa. C. C pegou meu braço e me guiou em direção à parede de espelhos. Como vê, Percy, para liberar seu potencial você vai precisar de uma grande ajuda.
O primeiro passo é admitir que você não é feliz do jeito que é. Fiquei inquieto na frente do espelho. Odiava pensar na minha aparência, como a primeira espinha que surgira no meu nariz no começo do ano letivo, ou o fato de que meus dois dentes da frente não eram perfeitamente iguais, ou que meu cabelo nunca assentava direito. A voz de C. C me trouxe à lembrança todas essas coisas, como se ela estivesse me observando por um microscópio. E minhas roupas não eram legais, eu sabia disso. Quem se importa? Pensou uma parte de mim. Mas, de pé diante do espelho de C. C, era difícil ver algo de bom em mim mesmo. Vamos, consolou-me C. C, que tal se tentarmos em isso? Ela estalou os dedos e uma cortina azul céu desceu diante do espelho. Ela cintilava como tecido em seu tir. O que você vê? Perguntou C. C. Olhei para o pano azul, sem saber muito bem o que ela queria dizer. Eu não. Então ele mudou de cor. Eu vi a mim mesmo, um reflexo, mas não um reflexo. Ali cintilando no pano estava uma versão melhorada de Percy Jackson, com as roupas certas, um sorriso confiante no rosto. Meus dentes estavam alinhados. Nenhuma espinha. Um bronzeado perfeito. Mais atlético. Talvez alguns centímetros mais alto. Era eu, sem os defeitos. Uau, consegui dizer. Você quer assim? Perguntou C. C, ou devo tentar um diferente? Não, falei. Isso é incrível. Você pode realmente. Posso lhe proporcionar uma transformação completa, prometeu C. C. Qual é o truque? Eu preciso, ou entrar numa dieta especial? Ah. É muito fácil, disse C. C. Muitas frutas frescas, um leve programa de exercícios e é claro, e isso. Ela foi até seu bar e encheu um copo com água. Depois rasgou um envelope de mistura para refresco e despejou um pouco de pó vermelho. A mistura começou a brilhar. Depois que o brilho se extinguiu, a bebida parecia exatamente um milkshake de morango. Um desses no lugar de uma refeição normal, disse C. C. Garanto que vai ver os efeitos imediatamente. Como é possível? Ela riu. Por que questionar? Quer dizer, você não quer o seu eu perfeito agora mesmo? Alguma coisa lá no fundo me incomodava. Por que não há nenhum homem neste spa? Ah. Mas sim, assegurou-me C. C, logo você os encontrará. Apenas experimente a mistura. Você vai ver. Olhei para a tapeçaria azul, para o reflexo que era eu mas não era eu. Agora, Percy, repreendeu C. C, e a parte mais difícil do processo de transformação é abrir mão do controle. Você tem de decidir, quer confiar no seu julgamento sobre o que você deve ser ou no meu julgamento? Senti a garganta seca. Eu me ouvi dizendo. No seu julgamento. C. C sorriu e me entregou o copo. Levei-o aos lábios. Tinha o sabor que aparentava, milkshake de morango. Quase imediatamente uma sensação calorosa se espalhou pelas minhas entranhas, inagradável de início, depois dolorosamente quente, escaldante, como se a mistura estivesse fervendo dentro de mim. Eu me curvei e deixei o copo cair. O que está acontecendo? Não se preocupe, Percy, disse C. C, a dor vai passar. Polly. Como eu prometi. Resultados imediatos. Alguma coisa estava terrivelmente errada. A cortina caiu, e no espelho eu vi minhas mãos murchando, se encurvando, enquanto cresciam garras compridas e delicadas. Pelos brotaram em meu rosto, embaixo da camisa, em todos os lugares mais constrangedores que você possa imaginar. Os dentes pareciam muito pesados na minha boca. Minhas roupas estavam ficando grandes demais, ou C. C estava ficando alta demais, não, eu estava encolhendo. Num flash medonho, afundei em uma caverna escura de pano. Estava enterrado em minha própria camisa. Tentei correr, mas mãos me agarraram, mãos do meu tamanho. Tentei gritar por socorro, mas tudo que saiu da minha boca foi "Ick, ick, ick". As mãos gigantes me espremeram pelo tronco, me erguendo no ar. Eu me debati e esperneei com pernas e braços que pareciam muito curtos e grossos, e então eu estava olhando, aterrorizado, para a enorme cara de C. C. Perfeito.
retumbou a voz dela. Eu me contorci, alarmado, mas ela apenas me apertou mais em volta da barriga peluda. Está vendo, Percy? Você revelou seu verdadeiro eu. Ela me segurou diante do espelho, e o que vi me fez gritar de terror. Ick, ick, ick. Ali estava C. C, linda e sorrindo, segurando uma criatura fofa, dentuça, de garras pequeninas e pelagem branca e laranja. Quando me torci, a criatura peluda no espelho fez o mesmo. Eu era. Um porquinho da Índia, disse C. C, adorável, não é? Os homens são porcos, Percy Jackson. Eu costumava transformá-los em porcos de verdade, mas eles eram tão fedidos e grandes, e difíceis de manter. Porquinhos da Índia são muito mais convenientes. Agora venha, e conheça os outros homens. E... protestei, tentando arranhá-la, mas C me apertou com tanta força que eu quase desmaiei. Nada disso, pequenino, repreendeu ela, senão vou oferecê-lo às corujas. Entre na gaiola como um bom animalzinho. Amanhã, se você se comportar, poderá ir embora. Há sempre uma sala de aula precisando de um novo porquinho da Índia. Minha cabeça estava tão disparada quanto meu coraçãozinho. Precisava voltar até as minhas roupas, que estavam amontoadas no chão. Se conseguisse fazer isso, poderia tirar contra a corrente do bolso e o quê? Eu não conseguiria destampar a caneta. E, mesmo que conseguisse, não poderia segurar a espada. Eu me contorci, indefeso, enquanto C me levava para a gaiola de porquinhos da Índia e abria a porta de arame. Conheço os meus problemas de disciplina, Percy, advertiu ela. Eles nunca serão bons animaizinhos de sala de aula, mas podem lhe ensinar algo sobre boas maneiras. A maioria já está nessa gaiola há 300 anos. Se não quiser ficar com eles para sempre, sugiro que você... A voz de Annabeth chamou. Senhorita C. C praguejou em grego antigo. Ela me jogou dentro da gaiola e fechou a porta. Guinchei e arranhei as barras, mas não adiantava nada. Fiquei olhando enquanto C chutava depressa minhas roupas para baixo do tir bem no momento em que Annabeth entrou. Eu quase não a reconheci. Estava usando um vestido de seda sem mangas como o de C, só que branco. O cabelo loiro estava recém-lavado e trançado com ouro. E o pior de tudo era que ela estava maquiada, coisa que eu pensava que Annabeth nunca seria pega usando. Quer dizer, ela estava bonita. Bonita a beça. Talvez eu ficasse sem fala se fosse capaz de dizer qualquer coisa além de ick. Mas havia algo de totalmente errado naquilo. Aquilo não era Annabeth. Ela olhou em volta e franziu a testa. Onde está Percy? Eu guinchei uma tempestade, mas ela pareceu não me ouvir. C sorriu. Ele está passando por um dos nossos tratamentos, minha querida. Não se preocupe. Você está maravilhosa. O que achou da sua excursão? Os olhos de Annabeth brilharam. Sua biblioteca é impressionante. Sim, de fato, disse C, o melhor da sabedoria dos 3 últimos milênios. Qualquer coisa que você queira estudar, qualquer coisa que queira ser, minha querida. Quero ser arquiteta. Bah! Disse C, você, minha querida, tem tudo o que é preciso para ser uma feiticeira. Como eu. Annabeth deu um passo atrás. Uma feiticeira? Sim, minha querida. C ergueu a mão. Uma chama apareceu na palma e dançou entre as pontas dos seus dedos. Minha mãe é Hecate, a deusa da mágica. Conheço uma filha de Atena quando a vejo. Não somos tão diferentes, você e eu. Ambas buscamos o conhecimento. Ambas admiramos a grandeza. Nenhuma de nós precisa ficar à sombra de homens. Eu não entendo. Outra vez, guinchei o melhor que podia, tentando chamar a atenção de Annabeth, mas ou ela não podia me ouvir ou não achava que os ruídos fossem importantes. Nesse meio tempo, os outros porquinhos da Índia estavam saindo de sua casinha para me examinar. Não imaginava que porquinhos da Índia pudessem parecer maus, mas aqueles pareciam. Havia meia dúzia, com o pelo sujo, dentes rachados e olhos redondos e vermelhos. Estavam cobertos de serragem e o cheiro era de quem realmente estava ali havia 300 anos, sem que ninguém limpasse a gaiola.
Fique comigo, C. C estava dizendo a Annabeth. Estude comigo. Você pode se juntar à nossa equipe, tornar-se uma feiticeira, aprender a dobrar os outros à sua vontade. Você se tornará imortal. Mas você é inteligente demais, minha querida, disse C. C. Pode fazer mais do que apostar naquele acampamento bobo de heróis. Quantas grandes mulheres heroínas meio-sangue você pode citar? A Atalanta, Amélia Earhart. Bah! Os homens ficam com toda a glória. C. C fechou o punho e extinguiu a chama mágica. O único caminho das mulheres para o poder é a feitiçaria. Medeia, Calipso, essas eram mulheres poderosas. E eu, é claro. A maior de todas. Você. C. C. Circe. Sim, minha querida. Annabeth recuou, e Circe riu. Não precisa se preocupar. Não lhe farei mal. O que fez com Percy? Só o ajudei a concretizar sua verdadeira forma. Annabeth esquadrinhou a sala. Finalmente, viu a gaiola, e me viu arranhando as barras, com todos os outros porquinhos da Índia à minha volta. Seus olhos se arregalaram. Esqueça-o, disse Circe. Junte-se a mim e aprenda os caminhos da feitiçaria. Mas seu amigo será bem cuidado. Ele será despachado para um maravilhoso novo lar no continente. As crianças do jardim da infância vão adorá-lo. Enquanto isso, você será sábia e poderosa. Terá tudo o que sempre quis. Annabeth ainda olhava fixamente para mim, mas estava com uma expressão sonhadora no rosto. Estava do mesmo jeito que eu quando Circe me enfeitiçou para beber o milkshake de porquinho da Índia. Eu guinchei e arranhei, tentando alertá-la para despertar, mas estava absolutamente impotente. Deixe-me pensar a respeito, murmurou Annabeth. Só, preciso de 1 minuto sozinha. Para dizer adeus. É claro, minha querida, arrulhou Circe. 1 minuto. Ah! E para que você tenha privacidade absoluta. Ela acenou a mão e barras de ferro desceram nas janelas. Saiu da sala e ouvia as trancas da porta se fecharem atrás dela. O ar sonhador derreteu-se do rosto de Annabeth. Ela correu até minha gaiola. Muito bem, qual é você? Eu guinchei, mas todos os outros porquinhos da Índia também guincharam. Annabeth parecia desesperada. Esquadrinhou a sala e avistou a barra dos meus jeans aparecendo embaixo do tir. Sim. Correu para lá e vasculhou os bolsos. Mas, em vez de puxar contra a corrente, encontrou o frasco de multivitaminas de Hermes e começou a lutar com a tampa. Tive vontade de gritar para ela que aquele não era o momento para tomar suplementos. Ela tinha de sacar a espada. Ela jogou uma pastilha de limão na boca no momento em que a porta se abriu e Circe voltou, a seu lado 2 das assistentes de Tayer. Bem, suspirou Circe, como 1 minuto passa depressa. Qual é a sua resposta, minha querida? Esta, disse Annabeth, e sacou sua faca de bronze. A feiticeira deu um passo atrás, mas sua surpresa logo passou. Olhou-a com desprezo. Realmente, menininha, uma faca contra a minha mágica? Será que isso é sensato? Circe olhou para as assistentes atrás dela, que sorriram. Elas ergueram as mãos como se estivessem se preparando para lançar um feitiço. Corra, eu quis dizer a Annabeth, mas tudo o que consegui fazer foram ruídos de roedor. Os outros porquinhos da Índia guincharam aterrorizados e correram pela gaiola. Meu impulso foi entrar em pânico e me esconder também, mas tinha de pensar em alguma coisa. Não ia suportar perder Annabeth como perderá Tyson. Como será a transformação de Annabeth? Refletiu Circe. Algo pequeno e mal-humorado. Já sei, em um musaranho. Chamas azuis se contorceram saindo de seus dedos e se enroscaram como serpentes em Annabeth. Eu fiquei olhando, horrorizado, mas nada aconteceu. Annabeth continuou sendo Annabeth, só que mais zangada. Ela saltou para a frente e colocou a ponta da faca no pescoço de Circe. Que tal me transformar em uma pantera, em vez disso? Uma pantera que está com as garras na sua garganta. Como? Gemeu Circe. Annabeth ergueu meu frasco de vitaminas para a feiticeira ver. Circe uivou de frustração. Maldito seja Hermes, com suas multivitaminas. Elas não passam de uma moda passageira. Não podem fazer nada por você. Faça Percy voltar a ser humano,
senão, disse Annabeth. Eu não posso. Então você vai ter o que pediu. As assistentes de Circe avançaram um passo, mas sua senhora disse: recuem. Ela é imune à mágica até que passe o efeito daquela maldita vitamina. Annabeth arrastou Circe até a gaiola dos porquinhos da Índia, derrubou a parte de cima e despejou o restante das pastilhas lá dentro. Não! Gritou Circe. Eu fui o primeiro a conseguir uma vitamina, mas todos os outros porquinhos da Índia também correram para experimentar o novo alimento. À primeira mordida, eu me senti pegando fogo por dentro. Roí a vitamina até que ela não parecesse mais tão enorme. E a gaiola ficou menor. E então, de repente, bom, a gaiola explodiu. Eu estava sentado no chão, humano de novo, de algum modo, de volta a minhas roupas normais, graças aos deuses, com 6 outros caras que pareciam todos desorientados, piscando e sacudindo a serragem dos cabelos. Não! Gritou Circe. Você não entende. Aqueles são os piores. Um dos homens se pôs em pé, um cara enorme, com uma barba comprida e emaranhada, preta como piche, e dentes da mesma cor. Usava roupas que não combinavam, de lã e couro, botas até os joelhos e um chapéu de feltro mole. Os outros homens estavam vestidos de maneira mais simples, calções amarrados abaixo do joelho e camisas brancas manchadas. Todos estavam descalços. Arg! Urrou o homem zarrão. O que a bruxa fez comigo? Não! Gemeu Circe. Annabeth respirou fundo. Eu conheço você. Edward Teach, filho de Ares? Sim, garota, rosnou o homem zarrão. Mas a maioria me chama de Barba Negra. E aquela é a feiticeira que nos capturou, rapazes. Acabem com ela, e depois quero arranjar uma grande tigela de aipo para mim. Argigor! Circe gritou. Ela e suas assistentes saíram correndo da sala, perseguidas pelos piratas. Annabeth embainhou sua faca e olhou para mim. Obrigado, balbuciei. Realmente, sinto muito. Antes que eu pudesse pensar em um jeito de me desculpar por ter sido tão idiota, ela me pegou em um abraço, depois se afastou com igual velocidade. Estou feliz por você não ser um porquinho da Índia. Eu também. Esperei que meu rosto não estivesse tão vermelho quanto me parecia. Ela desfez as tranças de ouro em seu cabelo. Venha, cabeça de alga. Precisamos dar o fora enquanto Circe está ocupada. Corremos colina abaixo pelos terraços, passando por funcionárias do spa aos berros e piratas saqueando o resort. Os homens do Barba Negra quebraram as tochas polinésias do luau, jogaram emplastros de ervas na piscina e chutaram mesas com toalhas de sauna. Eu quase me senti mal por deixar os piratas rebeldes escapar, mas achei que eles mereciam algum divertimento melhor do que a roda de exercícios dos porquinhos da Índia depois de ficarem presos em uma gaiola por 3 séculos. Qual navio? Disse Annabeth quando chegamos ao cais. Olhei em volta atordoado. Não podíamos pegar nosso velho bote a remo. Tínhamos de escapar da ilha depressa, mas o que mais poderíamos usar? Um submarino? Um caça-jato? Eu não sabia pilotar nenhuma daquelas coisas. E então eu vi. Ali, falei. Annabeth piscou. Mas posso fazê-lo funcionar. Como? Não consegui explicar. De algum modo eu sabia que uma velha embarcação à vela seria a melhor aposta. Agarrei a mão de Annabeth e a puxei para o navio de 3 mastros. Pintado na proa estava o nome que eu só iria decifrar mais tarde, em vingança da rainha Ana. Arg! Berrou Barba Negra em algum lugar atrás de nós. Aqueles patifes estão tomando o meu navio. Peguem-nos, rapazes. Nunca vamos conseguir zarpar a tempo. Gritou Annabeth enquanto embarcávamos. Olhei em volta para o impossível emaranhado de velas e cordas. O navio estava em ótimas condições para seus 300 anos, mas mesmo uma tripulação de 50 homens levaria várias horas para colocá-lo em movimento. Não tínhamos várias horas. Eu podia ver os piratas correndo escadas abaixo, agitando tochas e talos de aipo. Fechei os olhos e me concentrei nas ondas que batiam no casco, nas correntes oceânicas, nos ventos que me cercavam. De repente, a palavra certa apareceu em minha cabeça. Mastrodamizena! Gritei. Annabeth me olhou como se eu fosse maluco, mas no segundo seguinte o ar se encheu com o assobio das cordas sendo bruscamente esticadas, o barulho de lonas se desfraldando e polias de madeira rangendo.
Annabeth se esquivou quando um cabo voou por cima da sua cabeça e se enroscou nos gurupés. Percy, como? Eu não tinha uma resposta, mas podia sentir o navio reagindo como se fosse parte do meu corpo. Fiz com que as velas se içassem tão facilmente como se estivesse movendo um braço. E fiz o leme virar. O Vingança da Rainha Ana afastou-se do cais numa guinada, e quando os piratas chegaram perto da água já estávamos a caminho, navegando o mar de monstros.